Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? O tema de hoje vai ser sobre saúde. Vocês sabem o que é saúde? Muitas pessoas acham que saúde é você não ter doença, mas será que é isso mesmo? Então, segundo a OMS, saúde tem como definição o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. Então, não basta a gente não apresentar doenças para ter saúde. A gente precisa ter o nosso bem-estar físico, mental e social. Por isso, a importância da gente praticar atividades físicas, ter práticas que melhorem o nosso estado mental e também o social. O social seria o quê? O convívio social, né? Ter uma boa relação com nossos familiares, amigos e nosso estado mental, né? Sempre procurar ambientes que promovam esse bem-estar mental. Então, nosso corpo ele está em constante exposição a agentes ambientais. Então, esses agentes ambientais é o quê? Gases poluentes, né? E o nosso corpo ele apresenta mecanismos para a permanência do nosso estado de equilíbrio, a nossa saúde. Então, frente a esses fatores ambientais, a esses agentes ambientais, nosso corpo ele vai criar mecanismos para a gente apresentar o estado de equilíbrio, ou seja, apresentar plena saúde. Nós atualmente estamos vivendo num momento de pandemia. Vocês sabem, já procuraram saber a diferença de epidemia, pandemia e endemia? Nesse slide eu estou apresentando algumas definições, mas eu quero que além disso vocês façam uma busca, né, e aprimorem esse conhecimento. Aqui no estado de Sergipe, no Nordeste, a gente tem uma epidemia proveniente do mosquito da dengue, né? Que é a dengue, é uma doença. Então, ela vai ser uma doença que surge de maneira repentina e se espalha rapidamente em determinada população. Ou seja, aqui, por exemplo, a população de Sergipe, de Aracaju, ela vai ser atingida rapidamente pelo vírus da dengue, certo? A endemia que vai ser doenças que afetam a quantidade de pessoas em uma determinada região. O contágio tem que ser persistente ou cíclico, como por exemplo a malária na região amazônica. E a gente tem a pandemia, que é a situação global que nós estamos vivendo hoje, com o vírus SARS-CoV, né? SARS-CoV-2, que é a Covid que promove a doença, que desenvolve a doença Covid-19. Então, como eu havia dito, nosso corpo ele vai apresentar mecanismos para a gente viver em pleno equilíbrio da nossa saúde. Então, a gente vai apresentar algumas barreiras naturais, como pele, a mucosa, o revestimento e secreções, como a lágrima. Quando a gente entra um cisco no nosso olho, o olho faz o quê? Começa a lacrimejar, né? A gente chora. Então, essa lágrima ela vai ser um mecanismo do nosso corpo para combater aquele agente externo que está no ambiente. A saliva também na cavidade oral, a cera na orelha, né, externa. Então, todas essas barreiras naturais, elas vão fazer parte do nosso mecanismo de defesa, do nosso corpo. Então, a gente, além dessas barreiras naturais, temos também os mecanismos de defesas inespecífico, que é o processo de inflamação. Então, quando acontece de ter um corte no nosso corpo ou um objeto estranho, um corpo externo, entra no nosso corpo, as nossas células de defesas vão entrar vão em direção àquele machucado, onde vai ter a presença de micro-organismos e vai promover o processo de inflamação, né? Geralmente, quando acontece o processo de inflamação, o que é que tem? O pus, né?
Ali, aquele pus é uma resposta do nosso corpo a esses micro-organismos externos, certo? É uma proteção. Então, nessa imagem a gente tem os macrófagos e os leucócitos, que são células que fazem parte do nosso mecanismo de defesa. E as bactérias que vão entrar no nosso corpo são atingidas por essas células de defesa, os macrófagos e os leucócitos, certo? Então, um outro mecanismo de defesa é a febre. É uma reação do nosso organismo contra uma anomalia. Então, por exemplo, a gente está tendo agora o Covid-19, né? Um dos principais sintomas é o quê? A febre e a tosse. A febre, por quê? É uma reação do nosso corpo para combater essa anomalia também. Dizer, olha, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Então, um dos sintomas é isso, é a febre. E quando é que a gente está com febre? Quando a nossa temperatura corporal está acima de 37,5. E da onde é que vem esse mecanismo de defesa, né? De sintoma, de reação do nosso corpo? Do hipotálamo, que é uma região do cérebro que vai controlar a temperatura corporal. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, mas esse assunto ainda continua na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, esclarecido um pouco, né, sobre o que é a saúde, né? Que saúde não é só a ausência de doenças, tá? E vamos praticar ainda mais no nosso cotidiano exercícios, procurar manter uma saúde mental e também manter o nosso bem-estar social, se relacionando de forma positiva com nossos familiares e amigos, tá? Um beijo e um abraço e até a próxima aula.